Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês nessa manhã falar com vocês rapidamente sobre política e soberania de Deus. Meus irmãos, é bem verdade que tem muita gente séria, preocupada com os rumos e os andamentos da nossa nação, com o que foi visto ontem na nossa eleição presidencial. Vale lembrar, queridos, também que todo o povo de Deus, eu tenho recebido muito vídeo de um satanista falando, um pseudo suposto satanista falando isso, aquilo, outro. E, irmãos, são meninos de internet, caçando like e assim por diante. Os crentes que estão mandando esse tipo de vídeo querem achar uma justificativa para tentar dizer ali que sim, o diabo teve uma influência sobre o pleito eleitoral. Temos um segundo turno ainda para rolar, não acabou nada ainda, os cavalos ainda estão correndo, ninguém cruzou a linha de chegada, mas eu quero gravar esse vídeo antes, para que você saiba que aconteça o que acontecer, nós temos que entender que nós temos um rei sentado no trono. O mundo não está entregue à sua própria sorte. O diabo não exerce 1 milímetro, 1 polegada de poder, sem que Deus tenha o controle disso. Se Satanás exercer o seu poderio de perseguição contra a igreja, e eu quero dizer a você que isso irá acontecer, a igreja será perseguida, sim, é fato, não tem para onde correr isso. Falo a igreja militante, a igreja de Cristo, a igreja que tem as mesmas visões bíblicas, não a igreja que aí está do mundo gospel, essa nojeira toda que está aí, não estou falando disso, estou falando igreja, coisa séria. Mas nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus é soberano, e Ele está assentado sobre o seu trono, e Ele rege as nações da terra. No livro do profeta Daniel, no capítulo 4, e o versículo 35, quem é aqui da nossa igreja, Reformada Palavra da Cruz, aqui em Lafayette, sabe que é o texto, um dos textos que eu mais cito na igreja. Então os irmãos da nossa igreja vão estar muito familiarizados com ele, que está em Daniel 4, 35, que diz assim: todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera nos exércitos dos céus e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Veja bem uma coisa aqui. Todos nós temos que entender, irmãos, que é Deus quem está no controle disso tudo aqui. É Deus quem está controlando tudo. É Deus quem está manejando tudo. Deus não perdeu nada de vista aqui. Ainda no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, Deus o profeta Daniel falando com Nabucodonosor, disse assim: disse Daniel, seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e horas, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, se nós somos cristãos escrituristas, que cremos firmemente na Escritura, nós não vamos sair atribuindo nada do que está acontecendo ao diabo. Lembre-se, Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, o que é que ele queria dizer com isso? Que Satanás é tipo um cachorro que Deus mantém em sua coleira e solta ele quando Deus achar por bem de soltar. Nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós temos que entender, irmãos, que acontecerá e está sendo uma progressão, não está acontecendo nada rápido aqui, está acontecendo tudo dentro do tempo de Deus. É a igreja que dormiu e não viu isso acontecendo.
mas o mundo está se movimentando para a implantação de uma nova ordem mundial e o anticristo será alçado ao poder com votos do povo. Vale lembrar isso. Observe comigo o livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo 3 e 4, quando a besta emerge do mar, que são as nações. A besta é todo o sistema montado para a implantação do regime do anticristo. E só um tolo, irmão, não viu como isso veio acontecendo na pandemia, essa progressão. Se você procurar aqui nesse canal, tem um vídeo no tempo da pandemia. É isso mesmo, né, Débora? Que a gente gravou sobre o anticristo, não é? E a nova ordem mundial, não é? Logo no comecinho ali, eu estou falando com a Débora que ela está aqui na minha frente, tá, gente? Senão vocês vão ficar pensando que eu estou doido no YouTube. Veja bem, nós gravamos um vídeo aqui, está aí no canal com bem pouca visualização, acho que é a parte 1 e parte 2, sobre o anticristo e a nova ordem mundial. Como isso iria acontecer? Nós estamos vendo, irmão, a progressão, e depois da pandemia, tem uns livros sobre pandemia que depois eu venho cá fazer um outro vídeo sobre eles. Leia o livro Os Donos do Mundo para você ver uma coisa. Dependendo da repercussão, vem aqui fazer um review desse livro. Olhe bem isso aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e 4, João diz assim, o Senhor disse usando João, e vi uma das suas cabeças, falando da besta, como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Perceba, irmãos, o povo irá seguir o regime do anticristo. E o regime do anticristo ele tem que ser baseado em corrupção. Se você olhar aqui a América do Sul toda, os Estados Unidos está na mão da esquerda. A América do Sul toda, só falta o Brasil. E eu não estou dizendo que o Brasil vai cair, eu não estou me conformando. Todo mundo sabe que meu voto sempre foi à direita. Eu voto assim. Mas a questão haverá uma hora, irmãos, que o próprio Deus vai separar o joio do trigo. Que o próprio Deus deixará com que o povo ímpio que está dentro da igreja, porque esses adoradores da besta aqui é quem vai criar aquela mulher vestida de escarlate lá de Apocalipse 17. Vai chegar a hora que o povo que Deus vai deixar com que a Laodiceia, que aqui está instalada nesse presente século, siga seu próprio coração. Diga a que veio o mundo. Esses que adorarão a besta, que ficarão do lado da impiedade, tudo isso, eles não estão enganados, eles não são vítimas, eles são cúmplices. E por que são cúmplices? Porque o capítulo 13, versículo 8 diz, e todos os que habitam sobre a terra adorarão, falando que todos que habitam sobre a terra adorarão a besta. Mas quem são estes? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero abrir aqui um parêntese rápido com você e lhe dizer como você conhece um crente não salvo. É quando ele fica do lado de toda a impiedade. É quando ele fica do lado, irmãos, quando ele fica do lado de qualquer sistema, seja ele político, apolítico, seja ele o que for, mas que seja contrário ao que nós defendemos, que é as Escrituras Sagradas. Aqui nós começamos a ver, nesse presente século, já há algum tempo atrás, a corrupção em massa da igreja vem crescendo e vem crescendo e vem crescendo. Hoje em dia, prega-se tudo dentro de uma igreja evangélica, menos as Escrituras. Então nós temos que entender, irmãos, que o que está acontecendo está debaixo de um rigoroso regime que Deus projetou. Nada vai sair fora do plano de Deus. E quem seguirá esse sistema será aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E para nós, para os cristãos verdadeiros, o que vai sobrar desse sistema? Está no capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia,
e Deus lhe deu autoridade para continuar por 42 meses. Veja, Deus deu autoridade à besta para continuar. Veja que não está fora do plano de Deus. Veja que nada aqui vai acontecer sem que Deus esteja intervindo 24 horas. E a besta abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Irmãos, você que é cristão de verdade, console-se com essas palavras. Haverá uma perseguição para nós. Haverá uma perseguição em massa contra os cristãos. Se a gente aqui do Ocidente, a Débora, que é minha filha, e eu, a gente mexe muito com as missões Portas Abertas, e eu peço a você que está me ouvindo, seja um doador das missões Portas Abertas, ajude as igrejas perseguidas. Mas nós trabalhamos com isso e vemos essa perseguição em massa acontecendo com a igreja perseguida. Deus, irmãos, não vai tirar a igreja perseguida da perseguição. Deus vai só estender a perseguição até o Ocidente. Nós vamos passar em uma perseguição severa, porque Deus vai purificar a sua noiva no fogo. Me desculpe a expressão chula que eu irei usar, mas esta prostituta falsa, que se instalou no Brasil, que se instalou na outra América, que se instalou na América do Sul, fantasiada de igreja evangélica, Deus irá passar com ela pelo fogo. Deus irá destruir cada tijolo que essa falsa igreja construiu, para que saia do outro lado, pura, santa, a sua noiva. A noiva de Cristo não será derrotada por esse sistema. A noiva de Cristo irá continuar. E alguém pode pensar, então, pastor, estamos perdidos, não vamos votar mais na direita, vamos ficar como está. Não, irmãos. Só quem vai apoiar eles é quem não está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja o que diz ainda em Apocalipse 17:8. Quem irá apoiar esse sistema? Por isso, você que é cristão não pode, de forma nenhuma, pensar em votar nesse sistema, porque você tem seu nome escrito no livro da vida. A besta que viste era e já não é, subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Entenda-me bem aqui para a gente acabar em nome de Jesus. Tudo que está acontecendo aqui está dentro do intento de Deus. Veja o que vai acontecer bem com a igreja falsa em Apocalipse 17 e em Apocalipse 18. Mas veja também o que irá acontecer com a igreja verdadeira em Apocalipse capítulo 12. A igreja de verdade, ela é triunfante. Ela vai sair dessa perseguição aguerrida, firme. As ruas se lavarão com sangues de mártires. Mas não mártires de manifestação, nós não precisamos disso. Não fique abismado, vamos sair e vamos quebrar tudo. Não, 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 não e não. Nós vamos receber a soberania de Deus da melhor forma possível. Mas como disse um velho pastor Billy Graham, tenha calma. Eu li o final do livro e Satanás foi derrotado. Tenham calma. Eu li o final do livro. Agora eu parafraseando o que disse Billy Graham. Tenham calma. Eu li o final do livro. E ele está dizendo assim, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graça do Senhor Jesus Cristo com todos nós. Irmãos, que Deus console o seu coração. Dia 30 de outubro, vamos sair às ruas, de verde e amarelo outra vez, e vamos votar de novo no que é melhor para o nosso país. Nós não seremos compactuantes do regime
do anticristo. Mas saiba, depois eu volto aqui para falar com você sobre nova ordem mundial. Comenta aí embaixo se você quer que a gente fale sobre a nova ordem mundial e o Apocalipse. Comenta aí, vai comentando que aí eu vou vendo mais ou menos o que vocês querem que a gente faça. Fala aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. E lembre-se, dia 30 de outubro, exerça a sua cidadania. Posicione-se. A sua posição vale muito. Só que tem um porém, irmãos. Não se esqueça nunca. Não é o diabo quem governa o nosso país. É Deus quem governa o mundo. Em Apocalipse 4 diz que ele está assentado sobre o seu alto e sublime trono. Glória, pois, a ele. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.